Essa receita é sucesso aqui em casa. Hoje eu vou te ensinar a preparar a clássica torta Marta Rocha. Uma explosão de camadas, texturas e sabores que vai deixar todo mundo com água na boca. E o melhor, com dicas simples para você acertar em cada detalhe, mesmo sem ser um confeiteiro profissional. Então bora para a receita. Eu vou começar batendo as claras em neve para o nosso pão de ló. Aqui eu tenho 8 claras e 8 gemas, 360 gramas de açúcar, 40 ml de óleo, 350 gramas de farinha, 15 gramas de fermento químico, 120 ml de água e 20 gramas de chocolate em pó 50%. Aqui as minhas claras já estão no ponto, então é nessa hora que a gente vai acrescentar as gemas e o açúcar. Depois é só bater mais um pouquinho e desligar a batedeira. Agora eu acrescento um pouquinho da farinha e vou incorporando ela aos poucos com a ajuda de um fouet com movimentos de baixo para cima. Agora eu acrescento a água e o óleo e misturo bem. Coloco o restante da minha farinha e do meu fermento em pó e reservo a massa. Agora eu vou separar 1/3 da minha massa para deixar reservado para a gente fazer o pão de ló de chocolate. Aqui, pessoal, toda a minha massa pesou 1,434 kg, então 1/3 dela deu 478 gramas. Começo assando meu pão de ló branco, então eu vou despejar toda a minha massa nessa assadeira. A minha assadeira tem 33 cm por 22,5 cm. O papel manteiga ele só vai no fundo da forma porque esse pão de ló é uma massa que encolhe bastante. Leva ao forno pré-aquecido por 180 graus. Coloco o chocolate em pó na massa restante e misturo bem. Reservo essa massa na geladeira para assar depois. O pão de ló vai ficar pronto quando você espetar um palito e sair seco. O meu ficou mais ou menos 20 minutos no forno. O tempo varia de forno para forno, mas essa é uma massa que assa muito rápido. Agora eu vou assar o meu pão de ló de chocolate. Espalho bem a massa para que fique bem uniforme. Eu coloquei a massa na geladeira antes porque o frio retarda a ação do fermento. Eu só tinha uma assadeira desse tamanho, então eu tive que esperar o pão de ló branco ficar pronto para poder utilizar. Assim que fica a nossa massa de chocolate. Para fazer a calda eu utilizei 320 ml de água, 90 gramas de açúcar, 2 pauzinhos de canela e 10 cravos da Índia. Agora é só levar para o fogo e assim que ferver, desligar. A calda já esfriou, então eu retiro as minhas especiarias e coloco na minha bisnaga. Reservo a calda na geladeira. Para fazer a baba de moça, eu vou colocar numa panela 160 gramas de água, 180 gramas de açúcar, 2 pauzinhos de canela e 10 cravos da Índia. A gente vai fazer uma calda em ponto pérola, para só depois adicionar o restante dos ingredientes. Um pouco depois da nossa calda ferver, ela vai ficar assim, com bolhas um pouquinho maiores, mas não muito grandes. Aí a gente pode desligar o fogo e testar o nosso ponto. O ponto pérola é quando levanto a espátula e cai dessa forma assim. Agora é só deixar esfriar. Enquanto a calda esfria,
Aqui eu tenho 8 gemas, 42 gramas de amido e 120 gramas de leite de coco. Misturo o amido no leite de coco e vou incorporando as gemas. Vou adicionar essa mistura na nossa calda quando ela estiver bem fria. Despejo a mistura sobre a calda fria, ligo o fogo e mexo até engrossar. A calda precisa estar fria para as gemas não cozinharem. Essa é a consistência da nossa baba de moça. Eu coloquei num potinho com saco para micro-ondas em contato para não formar película. Agora nós vamos fazer o disco de suspiro. Aqui eu estou utilizando 4 claras para 360 gramas de açúcar. Eu vou fazer um merengue suíço. Levo a clara e o açúcar ao fogo e mexo até ficar quente. Transfiro imediatamente para a batedeira e bato até esfriar. Transfiro meu suspiro para um saco de confeitar e sobre uma forma untada com margarina e papel manteiga, vou dando forma ao meu disco e levar ao forno por 100 graus durante 2 horas. Se o seu forno, assim como o meu, não tiver essa temperatura, não tem problema. É só você colocar uma colher de sobremesa entre a porta do forno. Isso faz com que o merengue seque. Para o pralinê, 250 gramas de nozes e 450 gramas de açúcar. Comece derretendo o meu açúcar, até virar um caramelo. Você vai precisar untar uma tábua com margarina para poder despejar a mistura depois de pronta. Quando o açúcar derreter, é só desligar o fogo e adicionar as nozes. Despeje a mistura imediatamente sobre a tábua, espalhe e espere esfriar. Atenção na escolha da colher. Escolha uma colher que suporte altas temperaturas. É assim que ficam as nossas nozes caramelizadas depois de frias. Perceba que elas soltam facilmente da tábua, porque eu untei ela com margarina. Agora eu vou dividir em 3 e colocar em saquinhos plásticos para micro-ondas. Com uma faca de cortar pão com a serrinha virada para cima, é só você bater nas nozes até ficar uma farofa. Não precisa ficar tão perfeito, esse é o charme do nosso pralinê. O meu ficou assim. Para fazer os fios de ovos eu vou utilizar esse saquinho para colocar as minhas gemas, que daí eu só faço um furinho na ponta dele. Aqui vai 8 gemas peneiradas, 360 gramas de açúcar, 480 gramas de água e especiarias. Coloco a água, especiarias e o açúcar. Agora é só mexer e levar ao fogo. Abra o saquinho numa xícara para facilitar e despeje as gemas já peneiradas nele. Faça isso enquanto a calda estiver no fogo, porque a calda precisa engrossar. Agora vamos para o fogão. Abro a ponta do saquinho com uma tesoura e vou fazendo movimentos circulares. Imediatamente os fios vão se formando na panela. Então, com uma escumadeira eu retiro e coloco sobre uma tábua untada com margarina. Os fios não precisam ficar por muito tempo na calda. Questão de 1 minuto já dá para tirar. Repita o processo até que se acabem as gemas. Se a calda engrossar, é só você adicionar mais água. E é assim que ficou os nossos fios de ovos, bem soltinhos. Tem gente que passa os fios na água depois que sai da calda. Eu não costumo fazer isso porque fica sem sabor, e não vejo necessidade. Deu bem certinho as proporções que eu passei para vocês, e não precisei colocar mais água na minha calda. Agora eu vou cortar o pêssego, porque esse vai ser o meu complemento de recheio. Eu vou colocar numa peneira com um bowl embaixo para escorrer o excesso de água e não prejudicar na estrutura do nosso bolo. Cubro com um saquinho e reservo na geladeira. Por fim, vamos bater a nata com o açúcar. Para essa torta eu utilizei 1 kg 200 gramas de nata e 150 gramas de açúcar. Não bate muito tempo. Vou montar essa torta ao contrário para ficar certinho quando eu virar na bandeja, assim eu não preciso virar 2 vezes. Primeiro vai a massa branca com a calda. Depois vai a nossa farofa de nozes.
uma camada de nata. Por cima vai o nosso suspiro. Aí eu venho com a baba de moça. Depois temos o nosso pão de ló de chocolate com a calda. A última camada de pêssego com nata, mas você pode fazer de ameixa ou de damasco também. Aqui eu faço de pêssego porque é a que todo mundo mais gosta. Agora é só colocar o nosso pão de ló branquinho com a calda e levar para a geladeira durante 2 horas. Você pode prensar se preferir. Agora é só cobrir o bolo com a nata e passar uma espátula. Se você não tiver, pode usar uma faca de cortar pão. Também vai servir, ou uma colher. Não precisa ficar perfeito, porque ainda vai os fios de ovos e as nozes em cima. Agora é só colocar os fios de ovos em cima. E as nozes nas laterais. E a nossa torta ficou assim. Gente, sério, vocês não têm noção do sabor que tá isso daqui. Tá sensacional. Essa torta é perfeita para reunir toda a família. Façam aí na casa de vocês e depois me contem. Deixe o like se você curtiu essa receita e se inscreva no canal para receber mais receitas como essa.